Muito obrigado. Eu, antes de abrir o período de debate, faria uma breve resenha daquilo que foram estas duas apresentações. Como é lógico, não vou repetir aquilo que foi dito, mas retive aqui algumas ideias que eu penso que podem, de alguma forma, suscitar ou facilitar, se quiserem, o debate que se pretende agora desenvolver. A primeira intervenção falou-nos basicamente do papel que os parques urbanos têm na cidade, mas numa perspectiva que eu retive muito como espaço indutor de democracia, que foi uma imagem que me agradou particularmente, e também como um espaço indutor de mudança em termos de estilos de vida, pelo que os parques, de facto, foi uma boa forma de demonstrar, no fundo, a importância que os parques urbanos têm em termos daquilo que é a construção, no fundo, da paisagem, no sentido mais alargado da palavra. Na segunda intervenção tivemos uma parte metafórica, mas que rapidamente foi transposta. As metáforas foram rapidamente transpostas para aquilo que é aquilo que são intervenções reais, no fundo, no território, e que acabam por constituir uma valorização do espaço público. E a própria ideia que foi lançada de construção da paisagem como processo de transformação do ambiente é algo que tendo a considerar como extremamente importante, nomeadamente para evitar a tendência que há de considerar as 46 definições, não sei se são só 46, mas porque isso atinge a paisagem e atinge outros conceitos que nós utilizamos quase diariamente na nossa linguagem e que, no fim, acabamos por não saber muito bem de que é que estamos a falar. Coisas como o desenvolvimento sustentável, o que é isso? Há 52 definições, acho eu. E, portanto, a clarificar, de facto, em termos conceptuais, aquilo que nós entendemos como sendo a ideia de paisagem e a ideia de construção de paisagem, acho que é, de facto, um esforço relevante. Dito isto, eu passava a palavra à plateia e eu sugeria que fossem feitas 3, 4 questões primeiro e depois houvesse as respectivas respostas e, na sequência disso, continuávamos um ciclo até chegarmos à hora de fechar a sessão, até porque, como devem saber, há um concerto às 11 horas, 11h30, no Espaço Orfeu, o que significa que a sessão tem, de facto, um tempo limitado. Questões? Vou falando aqui. Muito boa noite. Eu vou dirigir, digamos assim, um pouco essa pergunta aqui aos senhores do painel, não uma pessoa em particular, mas o parque ou os parques resultam sempre, pelo menos ultimamente, de uma necessidade de trazer um pouco a natureza para a cidade. Talvez, não é só essa, enfim, a razão, mas sente-se cada vez mais essa necessidade. E nomeadamente quando mostrou o exemplo do Parque da Cidade, do Porto, que acho que já se tornou um ícone, não é? Bastante importante. Não sei o que é que seria agora sem o Parque da Cidade, porque efetivamente aquilo tornou-se uma necessidade, uma grande necessidade e é muito frequentado, é uma peça muito importante, integrou-se na cidade, faz parte da cidade, portanto é algo em que hoje em dia, enfim, as pessoas quase que não conseguem pensar sem ele, não é? Sem o parque. E quando, enfim, se pensa efetivamente em criar um espaço dessa natureza, dessa dimensão, há várias preocupações, mas depois, enfim, às vezes não são suficientes, porque talvez, não sei, na minha opinião, o Parque da Cidade começa já a ter uma certa pressão.
quase que se começa a sentir a falta de mais parques, não é? Porque tornou-se uma referência, inclusive a nível metropolitano, e sente-se que é mais... Portanto, acham que quando se deve pensar num parque ou quando se está a projetar num parque, num determinado sítio, claro que depende depois daquilo que o sítio oferece, não é? Da capacidade, da possibilidade, mas não se deveria efetivamente pensar numa perspectiva de utilização. Digamos assim, se efetivamente o espaço que está a utilizar é suficiente ou não, para além das características que já elencou e que foi muito elucidativo, não é? Sobre isso. E, portanto, uma estratégia relativamente à concepção de um espaço verde, de mais espaços verdes, ou pensar se efetivamente, quando estamos a pensar num espaço, é suficiente ou não se deverá pensar em mais, nesse sentido. Posso? Então, eu aproveito já que está aqui o microfone ao lado. Eu gostava de introduzir aqui num dos projetos que vocês fizeram da ProApp, nomeadamente num território ali próximo, próximo do sítio que eu vou falar, em Coimbra, que é o parque que todos nós chamamos o Parque do Urso. Desta questão a única denominação que aquele parque tem, tendo até um pavilhão de Portugal, não é o pavilhão de Portugal, não é o parque do pavilhão de Portugal, mas é o Parque do Urso. Tem apenas lá um urso, moldado em relva, com uma altura considerável, mas tem um conjunto de equipamentos, não tem muito mais conteúdos, aquilo não se resume a muito mais, é como se fosse um conjunto de docas, tem um parque para crianças limitadíssimo, qualquer junta de freguesia se calhar teria uma coisa muito melhor. No entanto, é um espaço de encontro de uma cidade como Coimbra, de centenas, às vezes milhares de pessoas ao fim de semana. E é interessante esta questão do simbólico, até falámos muito desta questão do simbólico, da necessidade das pessoas terem esta relação com o espaço, o sentido de pertença da sua história, daquele lugar, de um lugar ali que eu acho que nunca foi ali trabalhado, dessa relação. E foram feitos um conjunto de equipamentos, mas é engraçado que a cidade se apropriou e chamou aquilo o Parque do Urso, e não o Parque ou das Docas ou do Pavilhão de Portugal, é o do Urso, que é apenas se limita a isso. E que penso, queria um bocadinho o vosso sentido crítico, até porque fizeram o outro lado, a recuperação do outro lado do mosteiro, a toda a parte. Há uma relação que depois quem passa para o outro lado, mas não sei se na vossa ótica é conseguida. Eu próprio às vezes, a relação de um lado da margem com o outro lado da margem, não sei como é que é o vosso olhar de um lado para o outro, como é que ela se interligou. Porque as pessoas às vezes sentem-se perdidas com aquele outro espaço do outro lado, até porque depois tem a vossa intervenção ainda do outro lado. Eu não sei se vieram até este lado onde tem os clubes náuticos, ou se foi só do outro lado, mas é um espaço estranho, que eu acho que as pessoas se sentem um bocadinho ali perdidas. E a outra questão que eu gostava que abordassem, talvez aí os dois, é a questão da segurança, que é uma questão que eu penso que qualquer gestor destes espaços, que é sempre preocupante. Como é que nós trabalhamos essa questão da segurança? Que é bastante preocupante, mesmo aqui no parque, que nós conversamos aqui da cidade, mas noutros sítios, noutros espaços, a constante fragilidade por parte da falta de civismo e se isso tem a ver com a falta de relação com o espaço ou de proteção, se é uma questão educacional da constante vandalização destes espaços, sejam quais forem. Mesmo aqui no Parque Alta Vila isso acontece constantemente. É para ficar registado. Muito boa noite. Eu não sei se é pela juventude da nossa democracia, mas há uma recorrência recente no discurso político e não só, do projeto participado. A mim importa muito a participação enquanto cidadão nas decisões de projeto, mas em termos operativos, o que é que isto é? Como é que se faz um projeto participado? Faz
um mini referendo e dão-se meia dúzia de ideias e depois ganha a melhor, mesmo que a melhor não seja a mais votada, mesmo que a mais votada não seja a melhor? Como é que é o projeto participado? Ok, obrigado. Quanto a esta última questão, ainda bem que não sou eu que tenho que responder, mas... Posso responder? Posso? Então, se me dão licença, invertia a ordem das respostas em relação às perguntas e começava mesmo pela sua. Muito boa noite, muito obrigado pela oportunidade de falar desse assunto. Eu acredito muito em programa participado, não acredito nada em projeto participado, porque acho que projeto é uma questão complexa, é uma coisa que é feita em princípio por pessoas que aprenderam a fazê-la. Quando os nossos médicos fazem uma operação ao fígado, não fazem um referendo sobre se a incisão deve ser feita de baixo para cima ou de cima para baixo, não é? Portanto, há questões que são evidentemente de caráter público, há questões que são evidentemente de caráter técnico. As questões que se prendem com decisões programáticas, temáticas, acredito que faz todo o sentido de serem debatidas o mais possível e discutidas o mais possível junto das populações. As questões técnicas, portanto, as questões meramente projetuais, acho que são do foro técnico e, portanto, fazem parte de outro tipo de pensamento, fazem parte de outro tipo de coisa. Acho que as questões... acho que não se referendam a essas questões, não é? Na Suíça, talvez, mas eles fazem isso com tudo, não é? Mas não me parece que faça grande sentido. Nós tivemos experiências muito interessantes de participação pública. Fizemos uma série de projetos na Bélgica, onde a participação pública era levada muito a sério, em Antuérpia, na cidade de Antuérpia. Fomos martirizados, direi mesmo que é a palavra certa, com uma série de sessões de apresentação pública, sessões em que tínhamos num cinema uma audiência de 1.500 pessoas a fazerem-nos perguntas e nós estávamos sentadinhos numa mesa a levar com perguntas durante uma noite inteira. Reuniões em que as pessoas faziam mesas redondas, cerca de 1000 mesas redondas em sucessivos fins de semana, com 12 pessoas de cada vez, com um gajo que tinha sido ilustrado acerca do projeto. Era toda a reformulação dos cais de Antuérpia, portanto era uma extensão de 8 km, uma coisa importante na cidade, e o projeto foi muito debatido, foi muito discutido, e nasceram dessa discussão um caderno de prescrições, digamos assim. Quando nós chegamos ao fim, eu estava emocionado com a importância que era dada à participação pública e com a possibilidade de viver esta experiência profundamente democrática. Quando chegámos ao fim, havia uma sessão de encerramento. Nós continuávamos sem conseguir perceber muito bem a que é que aquilo se destinava, qual era o fim daquilo. E mesmo antes da apresentação, eu vou ter com o homem que organizou todo o processo de discussão pública e disse: desculpa lá, mas nós o que é que vamos fazer? Quer dizer, nós vamos apresentar o mesmo projeto. Claro, vocês apresentam o projeto que entregaram. Então, mas basta que vocês, na apresentação, façam referência a estes 12 temas, que eram os temas que tinham aparecido com mais expressão na discussão pública, e, portanto, todo aquele esforço acabou por se exprimir única e exclusivamente numa espécie de momento de demagogia, não é? E sem qualquer significado, e aí fica profundamente triste, porque eu acho que, ao contrário, estes espaços que são feitos para as pessoas, que são feitos pelas pessoas, pagos pelas pessoas, são evidentemente momentos de celebração de uma espécie de convívio. Quer dizer, já é tão difícil um gajo fazer um projeto quando toda a gente está a arrumar para o mesmo lado, não é? Imagine-se se há uns a arrumar para um lado e outros para o outro. Portanto, é evidente que é do interesse de todos, da autarquia, do projetista, do empreiteiro, do gajo que vai fazer a manutenção, que as populações sejam o mais possível agarradas e trazidas para dentro destes espaços. Os espaços verdes são espaços de incrível persistência, única e exclusivamente porque ganham o afeto das pessoas. São mantidos não através da sua durabilidade física, porque são frágeis, vemos aqui na Alta Vila o que acontece numa noite temporal, não é? Portanto, são extraordinariamente frágeis. Eles são mantidos por amor, são mantidos por afeto, não é? Nós olhamos para a planta de uma cidade, os espaços que são mais persistentes na história da cidade são os que são fisicamente mais frágeis, não é? Ou os que são
os que caem efetivamente na condição de serem espaços afetivamente agarrados pelas populações. Os outros não duram, são desfeitos, são transformados, são abandonados, mudam, transformam-se em espaços para a escritura de outras ideias, não é? Portanto, a única maneira é mesmo essa, é trazer, agora, não no domínio do projeto. Creio que há aqui a necessidade de traçar uma linha clara entre o que é absolutamente útil discutir com as pessoas e aquilo que é completamente demagógico discutir com as pessoas. Não é? Nós, neste momento, a propósito da Ribeira das Naus, estamos a viver um momento muito difícil, porque o projeto da Ribeira das Naus envolvia o transplante e abate de uma série de árvores, que marcavam a linha de divisão entre o território da Marinha e o território e a rua, portanto, e que marcavam precisamente a direção da rua que nós estamos a estripar, digamos assim. Portanto, a última coisa que queríamos era ficar com uma geometria que voltasse a evocar aquela direção. Esforçámos-nos na tentativa de salvar as árvores vão ser 23 transplantadas, mas 14 vão ser abatidas porque não se encontravam em condições fitossanitárias para resistir a um transplante. Temos sido, evidentemente, massacrados em tudo o que é sítio, inclusivamente através dos e-mails. Recebo um e-mail de 10 em 10 minutos a chamarem-me nomes, porque a coisa não foi discutida, não foi apresentada, não foi tranquilamente debatida e não foi explicada às pessoas. Não é? Portanto, as pessoas acordam um dia, saem à rua e estão os gajos com umas motosserras a deitar abaixo umas árvores que eles acham que são ótimas, embora não sejam, mas que eles sempre viram lá desde que nasceram, e aquilo evidentemente causa movimentos violentíssimos de agressão. Não é? Portanto, é evidente que há, em todas as condições, a discussão com as pessoas sobre a preparação para a transformação, a explicação das razões da transformação, o debate sobre a justificação efetiva da transformação é fundamental. Agora, as questões de projeto não vão ser votadas. Posso assambarcar isto e dar-lhe... O urso, houve uma altura em que o urso não estava lá, porque foi queimado numa queima das fitas mais incendiária, pegaram fogo ao urso. E o urso foi removido e aquilo continuou-se a chamar o Parque do Urso. Eu pensei que a certa altura era eu, mas não era. Tranquilizou-me muito ver que o urso regressava, porque achei que iria ficar com essa condição. O Parque Verde de Mondego nasceu de um concurso, creio que em 1991, 1992, e foi uma história bastante engraçada, porque foi um concurso em que foram selecionadas duas equipas para uma espécie de segunda fase, o Camilo Cortesão e a Mercedes Vieira e nós. E depois de uma série de debates, precisamente, e discussões públicas em que se apresentaram as vantagens e as desvantagens dos vários projetos, ganhou o Camilo. Bem, eu nunca mais pensei no parque, comecei a fazer outras coisas. Um belo dia telefona-me o Camilo, a dizer-me: "Epá, não queres fazer isso? Vamos fazer esse projeto juntos." Eu disse: "Está bem, então olha, vamos fazer o projeto juntos." Então juntámos os projetos, no entanto, os projetos de uma forma em que havia já compromissos tomados por ele em relação à proposta que tinha ganho. Eu creio que uma das primeiras coisas em que estávamos completamente de acordo era sobre o facto de que o parque não era numa margem ou noutra, mas era precisamente nas duas e que envolvia o próprio rio. Não é? E era essa a ideia do próprio parque, era conseguir construir ali um território que era feito de uma margem, feito de outra margem e feito do rio no meio. Portanto, essa relação visual e efetiva, que é depois fisicamente construída através de uma passagem física que liga as duas margens, fazia parte daquilo que era comum nas duas propostas. O parque tinha solicitações de caráter programático muito particulares. O queimódromo, que é uma coisa que, pelas suas necessidades de espaço, era um florescala incrível na construção do próprio espaço, não é? Quer dizer, era difícil conseguir encontrar um equilíbrio entre as necessidades de carga, entre a resposta às solicitações de carga que a queima das fitas tem e depois uma vivência cotidiana daquele espaço. Havia compromissos com os clubes náuticos, com os clubes
de utilização da margem, que envolviam a necessidade de ter uma série de construções e de construir uns espaços que não eram claramente públicos, porque eram efetivamente mais reservados. E, portanto, há ali momentos, de facto, sobretudo do lado do Convento de Santa Clara, com uma difícil leitura e com uma difícil consistência. É verdade. Se eu pudesse ter a oportunidade de revisitar os espaços todos que projetei, haveria muitas coisas que corrigiria e haveria muitas coisas que felizmente poderia, mas creio que todos nós faríamos, os que já fizemos coisas, todos nós fizemos asneiras, não é? Ou fizemos coisas que, se formos minimamente, corrigiria muitas. Sobre a questão da segurança, eu creio que contemporaneamente o que faz a segurança dos parques são as pessoas, não só nem as câmaras vídeo, nem os apitos, nem os botões de pânico, nem nada. Um parque que consiga ter a capacidade para atrair as pessoas, para gerar fluxos constantes, para gerar presença, é um parque em princípio seguro. Agora, esta capacidade de atração tem que ser de alguma maneira construída com uma cumplicidade com o próprio projeto. Quando eu digo que há questões atualmente, o fundamental em relação às questões de vandalismo e de segurança é a iluminação, é a luz. E quando eu digo que é a luz, não digo que uma enorme quantidade de luz permanente seja desejável, porque não é, porque a certa altura o sítio mais luminoso da cidade é o parque, que é um contrassenso, não é? Aquilo que eu creio que a nova tecnologia nos permite fazer é precisamente a utilização de níveis elásticos de iluminação, ou seja, de construir iluminação em resposta às presenças, o que nos permite não só ficar consciente de outras presenças no mesmo parque, quando estamos no parque, como permite ajustar a quantidade de luz em redor da presença das pessoas, com um consumo baixo e com uma contaminação lumínica também baixa, porque se não está ninguém no parque, escusamos de estar a impedir as pessoas de ver as estrelas quando não estão no parque. Não é? Portanto, porque é que eu digo que é uma inovação de caráter tecnológico? Porque quando se utilizavam sistemas de iluminação com vapores metálicos, sódio, mercúrio, que eram lâmpadas de arranque muito demorado, o grande consumo de energia era feito precisamente no arranque. Depois a manutenção em incandescência era relativamente barata. Portanto, se nós com este sistema de iluminação fazemos luzes que estão sempre a acender e a apagar, sem qualquer tipo de diferença em relação ao consumo e em relação ao desgaste do equipamento. Portanto, isto permite-nos desenhar sistemas de iluminação inteligentes e responsáveis e que respondem às solicitações de uma maneira muito direta, e creio que será uma das possibilidades. Há outros critérios de desenho que têm a ver com distância de alcance em segurança, com o reconhecimento das pessoas. Portanto, há uma série de critérios relativamente simples que conseguem baixar isso. Mas o fundamental é termos programas, é atrairmos pessoas, é conseguirmos ter fluxos, é garantir que as pessoas atravessam o espaço, que vão lá ver coisas, que se geram hábitos de inserção do parque na vida urbana. Isto leva-me a outra questão, que era a sua, que é sobre a capacidade de... eu creio que a sua questão é uma questão que nos leva a vários níveis de programação do parque como equipamento. O primeiro é ao nível do planeamento, não é? E da necessidade de se conseguir encontrar uma espécie de medida justa e sensata para a captação de zonas verdes. Quando nós vamos ler a história da arquitetura paisagista e do desenho de parques, encontramos uma série de números que são, na maior parte das vezes, falaciosos, porque incluem cemitérios, que não são propriamente zonas verdes, incluem taludes de autoestrada, incluem uma quantidade de coisas. Portanto, temos uma grande dificuldade, correndo
a bibliografia que as várias cidades foram produzindo em relação à generosa oferta de áreas de espaços verdes por habitante, temos uma grande dificuldade em perceber do que é que se está a falar, não é? E é preciso conhecer bem as coisas. Mas há outras maneiras de chegar a uma captação possível. Nós, neste momento, estamos a trabalhar na transformação de um grande moseque de Luanda, que é o Kazenga Sambizanka, que é um moseque mesmo muito grande, são cerca de 2.500 hectares, e um dos problemas que temos é precisamente esse, não é? Qual é a dotação de zonas verdes que nessa reformulação vai ser proposta? E tentamos chegar precisamente ao contrário, pela via da manutenção. Nós sabemos que aquilo que acaba por condicionar a efetiva eficácia das zonas verdes na relação com os habitantes é a manutenção, é a capacidade de serem mantidos. Luanda é uma cidade que não sei se conhecem, mas é uma cidade que tem uma grande assimetria em termos de disponibilidade hídrica, tem um grande déficit, tem um déficit anual importante em termos de água e, portanto, o consumo de água ali é efetivamente o fator limitante. Portanto, não vale a pena nós dizermos que vamos ter 500 metros quadrados por habitante quando, de facto, só somos capazes de regar 2, não é? E quando vamos precisar de regar para responder às solicitações de carga que o espaço vai precisar. Portanto, eu creio que o caminho da manutenção e o caminho do entendimento da manutenção e da sustentabilidade ligada aos espaços, aqui utilizando sustentabilidade no seu sentido mais pragmático, acaba por ser o grande critério da atribuição de uma relação entre área e habitantes. De resto, sob o ponto de vista comercial, acho que estou de acordo consigo, as cidades precisam de mais parques e de parques muito bem desenhados. Ora bom, então eu também vou começar já por fazer a ordem inversa. E relativamente aos parques, eu acho que o João falou aqui de aspectos fundamentais, nomeadamente a capacidade que nós temos de os pagar e de os manter, mas eu acho que temos que olhar para novas formas também. Eu há pouco chamava a atenção para algumas infraestruturas, como agora se diz, infraestruturas verdes, a margem do rio, por exemplo. Pensar em parques metropolitanos, em vez de estarmos a fazer, às vezes, um grande parque, pode ser um parque linear que vai daqui até à Patera de Fermentelos, e portanto, pensar em alternativas que não... E, portanto, até tem poucas necessidades de recursos hídricos, são espaços com uma umidade relativa muito elevada, e, portanto, a necessidade de rega ao pé vai ser muito menor. Portanto, agora, acho que também faltam espaços de proximidade. E estava a falar do Parque da Cidade, de facto, disse muito bem, eu acho que já não se sabe viver no Porto sem o Parque da Cidade. Eu quase lá não vou, não tenho tempo, mas não sei viver sem o Parque da Cidade, sem aquele grande espaço. Há um parque nascente também, não sei como é que está a funcionar neste momento, mas são parques muito marginais e que não estão ligados. Portanto, as pessoas vão de carro para os parques e, na realidade, não há forma agradável de chegar a nenhum dos parques a pé, nem de bicicleta, tampouco. A grande aposta da Câmara foi ligar parques de bicicleta e não levar as pessoas de casa ao parque, ou da universidade ao parque, ou da escola ao parque. E, portanto, não funciona sob esse ponto de vista. E, neste momento, o espaço público é um espaço, de facto, para passear cães e gatos, e todos os meus vizinhos que têm cães, os gatos não, os cães são amigos uns dos outros e conhecem-se. E as outras pessoas não, porque as crianças não vão lá abaixo brincar hoje em dia, porque não há espaço para o recreio. E, portanto, na realidade, eu acho que este tipo de espaço de proximidade, de encontro, de brincadeira dos reformados, sobretudo, e das crianças, com alguma qualidade, eu penso que falta, e talvez essa rede também que os possa ligar de alguma forma. Andar a pé no Porto, apesar de tudo, não será das piores cidades, mas poderia ser ainda muito melhor. E as ruas, enfim, tudo isso. Relativamente à questão, penso que era essa a questão fundamental, relativamente à questão da segurança, depois falou em vandalização, eu acho que não são exatamente a mesma coisa. A segurança, eu penso que o João falou aqui das questões essenciais, sobretudo se os espaços não forem de muito grande dimensão. O atravessamento é fundamental, as pessoas poderem, muitas vezes não vão estar no parque, mas vão atravessá-lo, e esses são os melhores guardiões do parque, esse movimento permanente. E se for um espaço no centro urbano, um espaço muito residencial também, com certeza que espaços mais abertos serão naturalmente vigiados pelos seus utilizadores. A questão, penso que mais complicada, é nos grandes parques, que
será difícil garantir a segurança. Eu estou a pensar muito até na segurança noturna, mas não só. Às vezes os parques demasiado grandes. E aí o projeto é fundamental. O projetista tem um papel essencial nessa definição de espaços que possam, de facto, evitar problemas mais ou menos complicados de segurança. E eu confesso que há certas zonas do Parque da Cidade onde eu sozinha não ficarei, não estarei. E por isso é que o parque parece que não chega, mas na realidade há um desequilíbrio muito grande na ocupação do Parque da Cidade. Aquela zona dos lagos, ou seja, onde está grande parte da vida silvestre, muitas aves, sobretudo, está descarregado de pessoas, ou nas proximidades das grandes entradas. Mas a parte mais próxima do mar está praticamente vazia. É para onde eu normalmente vou, mas normalmente acompanhada, com os meus trabalhos e com crianças que jogam a bola, têm muito espaço e, portanto, é nesse sentido, mas não é um espaço verdadeiramente seguro. Agora, o projeto pode colmatar muito, também é um espaço mais baixo, um espaço mais encaixado. Portanto, de novo, aqui a questão do projeto é importante e, se calhar, reservar, nomeadamente para o fim do dia, para o espaço de ocupação noturna, as zonas mais próximas das entradas e aí o desenho, o projeto, é absolutamente essencial. Torná-lo mais transparente, mais aberto à rua, mais aberto à praça, com as questões de iluminação que foram aqui referidas. A questão da vandalização parece mais complicada. O Porto, neste momento, está a fazer uma luta contra os grafites, mas vai ser uma luta que vai durar, enfim, algum tempo apenas. E aí entram as questões da vandalização. E eu penso que a questão do equipamento que se coloca, não é? Que se compra de catálogo, o parque infantil, o banco assim, o A, B e C, normalmente são as papeleiras que proliferam, não é? Normalmente nos parques, são aspectos que eu penso que devem ser equacionados. E normalmente são esses os alvos das grandes ações de vandalismo. E a infraestruturação pode ser feita de outra forma, também através de projeto, de formas que são menos equipadas, digamos assim, a não ser por uma transformação da própria paisagem, recorrendo a outras estratégias que não vivam tanto desses objetos, que depois ficam vandalizados, ficam grafitados, ficam um pouco interessantes, estão sujos e, portanto, começam a afastar as pessoas. Portanto, de novo, eu penso que passa muito pela questão do projeto e isso levava-me ali para a questão do projeto participado. Projeto participado, eu não sei se será a melhor designação, é uma tradução literal do inglês, mas não significa necessariamente que estamos todos no ateliê a fazer o projeto, tal como estamos todos no bloco operatório a ver a operação ou a fazer a operação. Na realidade, eu penso que não há muitas... É um pouco uma alternativa, digamos, àquilo que nós achamos que é o projeto participado, que é a discussão pública. Muitas vezes os projetos estão feitos, levam-se à discussão pública, aquilo é uma chatice para os projetistas, para os planeadores, enfim, é uma hora de sofrimento e depois acabou e pronto, vamos fazer como estava. Na realidade, há muita experiência noutros países e provavelmente não tem que ser feita da mesma maneira em todos os sítios. Eu acho que isto tem muito a ver com tradições culturais de participação pública que se calhar aqui em Portugal têm contornos muito diferentes de outros países do Norte da Europa ou da América. E, portanto, não tem que ser feito da mesma forma. Seguramente não é para ser feito no ateliê, mas há muitas formas das pessoas comunicarem as suas ideias. Eu tive, infelizmente, projeto pouco no ateliê, projeto mais com os alunos na sala de aula, enfim, é o que é possível. E tivemos agora o caso de estudo, era um caso de Aveiro, do Parque do PU de Aveiro, do Polis de Aveiro. E eu cheguei à conclusão que era difícil fazer o projeto, de facto. Não era só falar com a Câmara, ia falar com as pessoas, é que não há dinheiro para fazer o parque. E, portanto, provavelmente, muito daquele espaço poderia ser em sistema de leasing, podia ser com as pessoas a trabalharem nos campos, podia-se arranjar uma rede de caminhos, podia-se subtrair apenas uma parte aos campos. Não há dinheiro para adquirir, não há dinheiro para manter. E, portanto, a tal parte mais próxima da rua, mais fácil de chegar, poderia ser transformada em parque. Mas, para isso, é preciso perceber como é que aquelas pessoas reagiriam a uma proposta desta natureza, que não é uma proposta vulgar. Não há parques necessariamente ao lado dos campos agrícolas com debulhadoras e, aqui não sei se há muitas, mas enfim,
a levantar pó e com hortas, e como é que as pessoas vão resistir a levar uma couve tronchuda para casa, ou umas cenouras, ou uns nabos. Portanto, há, de facto, realidades novas que podem implicar essa participação pública. Há um caso também de um ateliê de Lisboa, que não é o vosso, que era uma rotunda de Odivelas, que eu assistia à apresentação desse projeto, e que era uma coisa que nós diríamos medonha, feíssima, enfim, um espaço pavimentado com placas publicitárias a toda a volta. E quando começaram as obras, e não estavam a deitar árvores abaixo, que a gente ainda compreende essa questão, houve uma insurreição quase, porque aquilo fazia parte da imagem da cidade. Era a tal sobreposição das marcas do tempo que talvez mudassem os reclamos, mas de qualquer forma não deixava de ser um espaço de divulgação, enfim, das práticas da economia local. E, portanto, aquilo que nós achamos muitas vezes que, obviamente, toda a gente vai achar que não presta e que é feio e que tem que ser mudado, pode não ser assim. Eu própria tenho reservas sobre muitos dos workshops que se fazem, as discussões, mas, de facto, este Cape Space, por exemplo, tem tido resultados extraordinários. Às vezes é assinar um manifesto. E isso muda a política do local. Isto vai à Câmara, vai ao Parlamento inglês, à Câmara dos Comuns para ser discutido. E isso é que é extraordinário. Isso é que é extraordinário. Vai ser que nós agora temos outras questões, não é? Hoje foram outros debates, muito mais terríveis, enfim, em cima da mesa, mas é assim que se mudam mentalidades. Portanto, há formas muito trabalhadas, de fotografias que se mostram, gosta mais assim, mais assado. Eu sou muito crítica, por exemplo, em relação a isso. Porque, no fundo, muitas vezes estamos a mostrar 3 opções, até podem ser aquelas que nós gostamos mais. Pode estar completamente, enfim, já submetido ao rastreio prévio, feito pelo nosso entendimento e pelo nosso gosto pessoal. Mas não deverá ser por causa disso que nós pomos já em causa e dizemos que não se faz. Portanto, eu acho que há outras alternativas. E só para terminar, eu não sei se respondi a todas as questões, mas queria contar uma história que nunca te contei a propósito do Parque Verde Mondego, que é muito engraçado, tem uma fotografia para te dar. E que tem a ver com esta ligação dos parques, por exemplo. Tu fizeste uma ligação que está muito bem feita entre o Parque Verde e o Jardim público, Manuel Braga, acho que estou a dizer bem, a parte superior do aterro. E tem uma cascata de água muito bonita. E eu vi, a última vez que fui lá, até fui mais para estudar o jardim de cima, do Jacinto Matos, fazia parte da minha investigação de momento. E há uma senhora a lavar, nesta mão, uma blusinha, qualquer coisa naquela cascata. Uma coisa linda. E que tem a ver com a apropriação do espaço, aquilo que provavelmente não pensaste no projeto. Não pensaste, e se calhar a senhora também não tinha a dizer que era esse o objetivo dela nessa tal participação pública. Mas é muito engraçado ver isto, é lindo, porque depois há uma pulverização, não é, daquela água, era um dia de calor também, portanto há evaporação, pulverização e evaporação, e é uma senhora já de idade que foi ali lavar, poupar água, com certeza, não é, da sua casa, mas também ver passar as pessoas na rua, enfim, estar no espaço público. E penso que talvez me tenha alongado. Pois já não... Boa noite. Não me deixaram muito para dizer, mas de qualquer forma, voltando àquilo que o João recordou da experiência da participação pública em Antuérpia, eu queria deixar uma palavra de desagravo aos belgas, em respeito pelos inúmeros belgas aqui presentes, para dizer que é verdade que existe um enorme investimento de tempo, de paciência dos outros naquilo que é a discussão pública, mas a partir do momento em que se conclui a discussão pública existe uma tomada de decisão e essa decisão é relativamente duradoura. E é interessante sempre fazermos o contraponto com a realidade que conhecemos do nosso cotidiano nacional, em que de facto não existe qualquer investimento em discussão pública e não existe qualquer perda de tempo nesse debate até à tomada de decisão. Toma-se logo a decisão, de facto,
mas essa decisão é imediatamente questionada, na maior parte das vezes, pelo próprio órgão que a toma. E, portanto, existe uma certa instabilidade que, do lado, digamos, que os nossos amigos belgas, de certa forma, conseguiram camuflar ou vão conseguindo adiar. Para além da palavra desagravo aos belgas, queria dar também uma palavra de desagravo ao urso, na medida em que há certos aspectos matriciais ou certos aspectos estruturais do projeto que eu creio que eram fundamentais em termos da ligação entre as duas margens e que estão muito ténues. Aquilo que resistiu em termos da tal persistência de sinais e aquilo que nos está a chegar agora é uma expressão muito ténue daquilo que era a intenção do projeto. E lembro-me, por exemplo, que existia, lembro-me a nós, que existia uma intenção fundamental do projeto, daquilo que é a margem mais lúdica e menos carregada de programas específicos da canoagem, dos náuticos e dos queimódromos, que tinha a ver com a estrutura pré-existente de laranjal, de pomar de laranjeiras. Existia uma matriz de laranjal regular, geométrico, que era um elemento de grande força e que o projeto mantinha, recriava, reinterpretava, se quiser. Outro elemento estrutural tinha a ver com as linhas de água e com o sistema de drenagem microtopográfico que existia, que se implantava num terreno perfeitamente plano e precisamente por isso com dificuldades ao nível da drenagem. A agravar ainda e de certa forma justificando aquilo que é a sensação de alguma falta de orientação que o João sente no parque, há ainda a intervenção de um terceiro projetista, que é o Gonçalo Birne, pelo lado de Santa Clara. É um outro plano de pormenor. A entrada poente faz parte de um outro processo de projeto. De qualquer forma, entre as duas margens e relativamente ao plano, existe um culpado que está presente, um culpado para esse resultado que está presente em todas as operações. E portanto, devemos retirar dessa crítica as necessárias conclusões. Para terminar, indo à questão do vandalismo, eu creio que uma das razões fundamentais para que ocorra um vandalismo persistente nos parques verdes tem a ver, de certa forma, com a grande ruralidade das nossas populações urbanas. As populações das grandes cidades são eminentemente rurais, têm ainda muito de rural. E aquilo que isso, de certa forma, manifesta-se naqueles pequenos gestos do dia-a-dia e na diferença de respeito, ou na diferença de consideração, ou na diferença de atribuição de valor que existe quando confrontamos coisa construída, pétrea ou de betão, com a coisa verde, com os arbustos, com os relevados e tal. E se repararem bem, quando tem uma equipa de construção a trabalhar em espaço público, eles tendem a considerar que as caldeiras das árvores e que os canteiros são o sítio onde eles podem juntar toda a imundície para manter limpo aquilo que é a calçada e aquilo que é a parte construída. Muito obrigado.
Muito obrigado. Eu tenho muita pena de dizer que esgotámos o tempo, e eu estou a dizer esgotámos, mas eu de facto esgotei o tempo, porque eu tenho que ir para o aeroporto daqui diretamente. Resta-me agradecer aos membros deste painel pelas suas brilhantes intervenções, diria, e pela qualidade das respostas, e que certamente animaram este curto debate. Agradecer também aos presentes pela sua presença e, finalmente, aquilo que me diz respeito, agradecer à organização, mais uma vez, o facto de me ter permitido estar aqui a moderar esta sessão. Estou-me ali a dar um recado. Ok. No Espaço Orfeu vai acontecer um concerto com um grupo chamado Sabão Macaco. É isso? É isso, ok. Que, em princípio, terá começado. O que significa que, se quiserem correr um bocadinho e aproveitar a qualidade do espaço público aqui em Águeda, até à rua, como é que chama? Júlio Portela, é isso? É isso. Boa noite a todos e obrigado mais uma vez. Obrigado.